Vamos meditar na palavra do Senhor. Queridos, nós pela manhã tivemos um momento muito abençoado aqui, um momento muito abençoador. E a minha oração é que esse momento não seja diferente. Você com certeza que veio pela manhã sabe que o que nós vamos compartilhar nessa noite é um desafio. Desafio dos grandes. Que eu tive a audácia em mais de 10 anos de ministério, uns 13, 14 anos de ministério, dentre antes do ministério pastoral pregando, falar poucas vezes. Confesso aos irmãos que sentar numa mesa e conversar sobre é muito mais fácil. Chegar numa escola bíblica e cada um entrar aqui com a sua faca, matar um ao outro para discutir sobre isso, também é mais fácil, amém, irmãos? Ninguém quer matar, graças a Deus, todo mundo está ligado, né? Mas pregar sobre o arrebatamento é um desafio muito grande. E por que, pastor, esse desafio? Foi uma semana que eu meditei muito, foi uma semana que me fizeram perguntas, e eu estava muito focado em os profetas menores, as igrejas da Ásia, e eu pensei, hoje é dia do pastor, né, irmãos? Se quiser pagar o jantar depois, só joguei para o alto, amém? Eu não estou jogando verde, não. Eu joguei assim, ó, para o alto, para o dia do pastor, né, pastor Emerson? Se quiser pagar o jantar, leva a gente lá para o fogo do chão, é isso? Nem sei o nome, irmãos, porque eu sou pobre. Eu sou o pobre ao cubo. Fogo do chão, pastor Emerson? Tu já foi, pastor? Lá? Nunca me levou? 2 vezes? Já foi melhor, hein? Não é bom, não? É caro? Se você quiser me levar para o fogo do chão, não ouça o pastor Emerson, sabe que ele não está hoje pregando, não está com o microfone e não manda em nada. Se quiser me levar, amém. Pastor Emerson falou que se contenta hoje com o cachorro quente aqui da Praça 7. Você pode levar ele. E o pastor Jorge, né, como não pode ir para muito longe, é isso, pastor Jorge? Leva também para o cachorro quente, né? E fala sobre hoje dia do pastor, eu falei, tem algumas mensagens que não dão like, tem algumas mensagens que não chamam o povo para a igreja mais. E eu separei algumas coisas que realmente não chamam mais. A mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem do arrependimento e a mensagem da volta de Jesus. Hoje nós temos outras coisas que chamam muito mais atenção, mas eu queria trazer hoje o texto com vocês, ler com os irmãos, Mateus capítulo 24. E tu vai falar, pastor, por que não dá like? Enquanto você vai abrindo, vai ouvindo. No capítulo 23 de Mateus, Jesus está com a multidão. Ele está conversando com a multidão. Quando chega no capítulo 24, ele chama no privado os 12 e vai falar sobre a ressurreição. Porque sabe que não dá ibope. Porque sabe que o povo não vai... Chega um momento que parece que, nós temos muitas teorias, pastor, então é melhor viver a vida, né, e vamos ver o que vai dar. Jesus, ele sai do meio da multidão, e aí os discípulos fazem algo interessante, eles levam Jesus para ver, o texto fala isso, que levam Jesus para ver a estrutura do templo. Jesus olha a estrutura do templo e fala o seguinte, eu estou certo que não ficará pedra sobre pedra. E o texto vai dizer que ele chama os discípulos para o privado, e aí começa a falar esse texto que nós vamos ler. Jesus sabia que não dava like. Falar para a multidão precisa de ouvir, quer ouvir outras coisas. Você consegue, você pode, você vai passar por cima. Quem te viu, vai ter que ver de agora, né? Não é assim? Você precisa cantar que a tua vitória. Quem te viu vai te ver no palco e vai te aplaudir. São coisas que mexem com a igreja. Mas nós somos relevantes, amém, irmãos? Nós vamos falar sobre a igreja que diz que é como de manhã e não é, como a de Sardes. A igreja que precisa ser e não falar que é. Nós vamos falar sobre o Calvário, sobre cruz, nós vamos falar sobre ressurreição e nunca vamos esquecer a volta de Jesus. Se tem algo que nos traz esperança de estarmos aqui, não é porque amanhã eu posso conseguir um cargo na igreja. O que me faz estar aqui é a esperança. Ao contrário de quando eu era pequeno demais, eu tinha meus 9 anos de idade, quando se pregava a volta de Jesus, batia um medo terrível. Nós tínhamos medo, você não pegou essa época, os jovens hoje parecem ter medo de nada, né? Mas nós tínhamos medo até de tomar banho.
Sinceramente, irmãos, quando a vida foi tomar banho, Jesus não volta agora não, como meu pai falou, se eu estiver pelado, eu não vou subir. Eu falei isso para Deus. E a minha irmã também, está rindo porque ela falou isso também. Minha irmã era, amém? Que nem eu. Eu falei, Senhor, é aquele banho rapidinho, sabe? Por favor, não volta agora não, trombeta não vai tocar não. Eu ficava ali com medo, e quando pregava, eu saía com medo. Mas hoje, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, é unicamente, exclusivamente, para que nós tenhamos o quê? Esperança. Não é medo. Você lembra que nós falamos de manhã? Aquilo que é pregado nos altares, cuidado igreja, ele vai vir como ladrão. Não! Ele vai vir para o ladrão para quem está em trevas. A igreja de Jesus, ela está na luz. Então pode vir Maranata, a hora que for, não é como ladrão. Nós estamos aguardando o noivo. Tessalonicenses capítulo 5, verso 4. Amém, irmãos? Mais ou menos isso para quem não veio de manhã. Uma coisa encaixa na outra. Então vamos ler Mateus capítulo 24. E fica ligado, cadê o Sérgio? Deixa esse microfone ligado, esse violão ligado hoje, em nome de Jesus. Vai cantar um negócio comigo aí hoje, amém? Tu é velho também, que eu sei. Né? Tu é velho também. Então quantos anos, Sérgio? Isso tudo, caramba. Amém? Jesus da glória. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Vamos ficar leve, irmãos, para tu não ficar com medo. Não lembrar daquele filme Deixados para Trás, né? Inferno e Chama. Quem viu Inferno e Chama aqui? Levanta a mão. Se não fosse levantar a mão, tá, diácono? Tá aí fingindo que é novinho? Eu sei que tu viu na praça aquele filme no telão, não viu? Inferno e Chama. Aquele filme é terrível. Falava... Sério, quem viu esse filme? Deixa eu ver rapidinho quem viu esse filme. Quem não viu, veja, amém? Quem não viu, vai lá no YouTube, tem. Eu vi, irmãos, eu vi na praça. Eu fui para uma praça, sentei, ganhei uma pipoca e vi esse filme. Morri de medo. Falei, Jesus da glória. Eu não quero morrer igual esse cara, não. Eu não quero ver aquela alma sair do bueiro e vir. Que medo! E essa palavra é para que nós tenhamos esperança. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio do dia do pastor pregar sobre a volta de Jesus. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, preste bem atenção, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levado uma pessoa e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo seu amor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós carecemos. Nós precisamos, ó Deus, de ouvir a sua voz. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu fique atrás da cruz, totalmente dependente do Senhor. Fale aos nossos corações. Que a nossa esperança seja todos os dias ativadas pela sua volta, Jesus. É o que nós te pedimos e somos gratos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A volta de Jesus durante um tempo, ela foi tão potencializada pelo medo, que nós tivemos algumas religiões, não vou falar a religião ou sobre as religiões, mas algumas que passaram um pouco do ponto.
pegaram suas Bíblias e fizeram algumas contas. E dentro dessas contas eles chegaram a uma conclusão e levaram a sua comunidade ou a sua denominação o dia e a hora que Jesus iria voltar. Por algumas vezes, essa data, obviamente, falhou. Em uma dessas vezes, uma comunidade inteira, numa cidade, todos venderam os seus bens, todos se desfizeram de tudo que tinham, pela esperança e a certeza daquela conta. E foi um dia frustrante demais, porque Jesus não voltou no dia que eles fizeram as suas contas. E é bem verdade que ser surpreendido não é nada bom. Viver expectativa de algo que você não pode prever é ruim demais. E quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a pensar, Senhor, prego ou não prego sobre isso? E eu entendo que quando eu prego sobre a volta de Jesus, eu prego salvação, amém, irmãos? Eu prego salvação. Então eu pedi a Deus que Ele pudesse me entender, já que nós resolvemos pela manhã a questão de não sermos mais surpreendidos, de sermos a noiva pronta do Senhor. Tendo resolvido isso, eu preciso hoje começar a dizer que a volta de Jesus, ela é uma verdade absoluta, amém, irmãos? Eu fico imaginando aqueles que não creem mais, que de maneira, arrumando alguns subterfúgios, falam que essa volta não é como nós lemos. E se essa volta não é como nós lemos, ela não é como Jesus disse. Lembrando aos irmãos que eu não estou falando aqui de teoria, de tese teológica. Eu não estou pegando aqui questões escatológicas para trazer princípios. Vou trazer aqui nessa noite o que Jesus falou. O que Ele fala sobre a sua volta. Então, quando eu comecei a ler esse texto, eu preciso entender que a volta de Jesus, ela é uma verdade. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Tu quer ver uma coisa? Todos nós que estamos aqui servimos a Deus. Nós cremos que Jesus, Ele deixou a sua glória, veio a essa terra e morreu por nós. Amém, irmãos? Se eu acredito, eu não estava lá, que Jesus veio a primeira vez, a segunda vez deveria ser uma palavra que nós chamamos de axioma, uma verdade absoluta. Se eu não vi, mas alguém me contou e eu li que Ele veio a primeira vez, por que não crer que Ele prometeu que voltaria? É melhor não acreditar em nada. É por isso que a Bíblia, ela não tem uma parte, a Bíblia, uma das questões da sola, né, da reforma protestante, é que a primeira sola é a Escritura pela Escritura, somente a Escritura. Então eu não posso crer numa parte dela, eu creio nela toda ou não creio nela toda. E a minha certeza é que Jesus vai voltar. Para mim é um axioma. Se eles tiverem o privilégio de andar com Jesus aqui na terra, eu vou ter o privilégio de estar no céu com Ele, eu tenho certeza disso. E um dia que eu duvidar disso, eu prefiro não subir mais nesse púlpito, ou em outro púlpito qualquer. Eu prefiro não pregar essa palavra, porque essa palavra não é sobre a terra, é sobre o céu. E se eu não creio sobre o céu, eu não tenho por que pregar essa palavra. Então a volta de Jesus, ela é uma verdade. Ele voltará porque eu e você somos noiva. E o noivo não pode viver sem a sua noiva. A igreja é noiva de Cristo, nós cremos nisso. E essa é a mensagem que precisa ser propagada. Jesus fez isso. Nós vamos entrar aqui num tempo que nós vamos estudar, como nós fizemos com os milagres, as parábolas. E você lembra da parábola do samaritano? Que tinha um religioso, um outro religioso, e um samaritano passando, e um ferido ali. Jesus, nessa parábola, ele fala muito sobre a sua volta. O samaritano pega aquele homem, e aí eu me lembro que uma vez eu preguei sobre isso, e eu me lembrei quando eu estava preparando esse sermão, que o samaritano, ele ata as feridas. E a noiva de Cristo precisa fazer isso, porque tem noiva de Cristo que está ferindo os outros, está expondo feridas. O samaritano, ele ata as feridas, ele leva para o estaleiro, ele paga a estalagem, e o que ele fala? Cuida dele porque eu vou. Gente, você não lê a Bíblia, no nome de Jesus, Batista, nome de Jesus. Ele falou que ia, mas ele ia voltar para buscar.
samaritano se refere a Jesus. O ferido é eu e você. A estalagem é a igreja. E aquele que vai cuidar da ferida é o Espírito Santo. Mas Jesus vai voltar. Ele fez questão de falar, dentre muitas parábolas, ele proclama a sua volta. Como vai ser? Eu vou voltar. Dentro dessas voltas, ele dá uma vacina nos seus discípulos. Ele fala o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, João capítulo 14, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muita morada, e se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós. Gente, prega com o nome de Jesus, fala também. Estejais vós. Não tem como eu não crer nisso. Ele prometeu isso a todo momento. 2 religiosos que não olharam, o bom samaritano que cuidou, e ele aponta para a sua volta. Jesus dá uma palavra de esperança. Mesmo que nos falte, e eu confesso aos irmãos que eu até entendo, porque realmente nossos púlpitos precisam ser... É difícil de se pregar, porque às vezes nos faltam recursos teológicos. Às vezes nos faltam recursos escatológicos. Pastor, que é escatologia? Para eu explicar, para não falei, né? Estudo sobre as últimas coisas. E um pastor que tem essa limitação, ele precisa saber que mesmo ele não pregando sobre isso, todo mês ele fala sobre isso. Porque quando nós ceamos, o que nós dizemos? Fazer isso, anunciar até que eu volte. Nós falamos sobre a volta de Jesus. Se faltar-nos recursos teológicos, não pode nos faltar a esperança da verdade da volta de Jesus. E o nosso desafio precisa ser hoje, porque, irmãos, nós estamos nos últimos dias. Jesus literalmente está às portas, e eu creio nisso. E mesmo que nos falte, nós precisamos anunciar. Existe uma teologia que defende o lado místico, de que a volta de Jesus seria uma tremenda ilusão. Existe a teologia que é o anti-arrebatamento. Jesus não vai voltar. Existe uma teologia que fala que o céu é aqui. Se você acha que o céu é aqui, você acha que não haverá 2 tempos, eu vou te falar uma coisa, você está na religião errada. Você precisa ir para o salão do reino, ser testemunha de Jeová, porque eles não querem e não acreditam no arrebatamento. Você está no lugar errado. Eu vou falar com um pouco mais de ousadia, você não é um batista raiz. Amém, irmãos? Hoje eu vou me posicionar, amém? Falei para o André, estou 3 anos e pouco já posso me posicionar. No máximo depois alguém pede aí uma extraordinária e me exclui, amém, irmãos? Amém? Eu vou me posicionar porque eu não aguento mais. Não estão em dúvida, não estão me perguntando, me chamando no zap. Vamos lá, em nome de Jesus. Eu preciso me posicionar. Jesus, ele faz questão de pegar a sua vinda e fazer uma ligação sobre os tempos de Noé. Jesus faz questão de fazer isso. Então você preste muita atenção no que vamos falar, porque a partir do verso 36, Jesus ele vai consubstanciar a palavra sobre Noé e a sua volta. Ele vai falar assim, é a mesma coisa, vai ser assim. Não tem como inventar lorota. A minha volta vai ser... Tudo bem? Tudo bem? Que bom te ver aqui, é visitante? Ih, primeira ou segunda vez? Ah, Jesus, primeira vez? Que bom, quem te convidou? Sandro. Que isso, Sandrinho? Evangelista nata, né, irmãos? Uma salva de palmas para o Sandrinho. O culto da vitória é quarta-feira, tá? Não fica assustada não, que hoje é culto da lapada, amém? Sandrinho, avisou para ela que hoje é culto... Jesus vai fazer esse paralelo. Por que Jesus traz Noé para falar sobre arrebatamento? Eu quero que você escreva, que lembre dessa palavra, arrebatamento, a palavra que fala arbazo, tirar com força. Não é aquele papo, pastor, vou confundir as coisas, todo olho vai ver, todo mundo vai ver subindo, olha, linda e maravilhosa, olha, gloriosa, noiva de Jesus, está lá, eu olhando para os meus inimigos, tchau, tchau, arbazo, tirado com força, não vai ter gracinha, vai para o céu, né? Aquele papo que tinha antigamente, lembra, Jorge? Se tu subir, eu agarro a tua perna e vou junto. Quem nunca falou isso?
Quem falou isso? Levanta a mão rapidinho. Olha lá. Ó. Isso, tem que ser corajoso, né? A Kátia, está em todas, Kátia, glória a Deus. Né? Ah, se tu subir, agarra tua perna. Ah, imagina o Wagner subindo e a Kátia vendo aquilo. E o Wagner, tô livre. Não tem isso não. Abarzo. Tirado com força. Ele vai pegar e vai arrancar. Vai ter dois lá trabalhando e aquele que é fiel, aquele que é santo, ele vai arrancar rápido. Tomar para si. Isso significa a palavra arrebatamento. Existem 3 níveis. Simplificando, quero simplificar algumas coisas para você. Jesus, ele veio, vou simplificar, meus irmãos. Jesus veio pelos nossos pecados a primeira vez. E ele vai pisar na terra uma segunda vez, que é para julgar. Só que nesse tempo tem uma palavra em inglês que é cap, né? Cap, é mesmo? Estou gastando inglês também, né? Tem um negócio aí no meio, que ele vai buscar, pegar com força a sua igreja, ele não vai pisar na terra, nós vamos encontrar com ele na nuvem, isso é para a igreja. Vai ser aí que ninguém vai ver quando perceber, e já foi. E aí nós vamos cantar. Onde está aquele... Tira esse pede rapidinho aí, dá o tom. Vamos cantar o quê? Eles vão cantar pra gente? Olha só, essa música, canta o povo barulhento. Em nome de Jesus, vai. Você ganha para isso, meu irmão. Irmãos, isso aqui quem vai cantar vai ser... Pastor Emerson, eu cantava emocionado. Mas quem vai cantar vai ser eles. Sentindo falta, ó. Onde está que não se vê? Reclama na delegacia. Voz de lamento. Repete, bem forte. Vai, canta. Bem forte. Onde está? Ouve aí, ó. Aproveitem. Só que nós nos tornamos analfabetos. Ah, pastor, eu quero ir profundo. Você nem passou pelo raso. Ah, eu quero saber um pouco mais de escatologia. Você não conhece nem o plano da salvação. É simples demais. A gente confundimos tudo. E essa coisa analfabeto é o que nos faz viver uma intensidade sobre o que nos aguarda. Quantas vezes eu não fiquei... Eu vou falar de mim, meu irmão. Que miserável. Quantas vezes eu fiquei... Rua de ouro, mar de cristal. E você vai ficar aqui nessa esburacada aqui, que esse prefeito não faz nada também, só faz buraco. E eu como? Deixa eu falar uma coisa. Quando nós nos preocupamos com o que está nos esperando, nós perdemos o foco de quem está nos esperando. Para você guardar rapidinho, que eu não posso passar muito tempo, eu não tenho 10 minutos. Passar muito tempo não. Aquilo que para o homem hoje é poder, aquilo que para o homem hoje é ostentação, aquilo que para o homem hoje é motivo para a morte, o ourozinho que a irmã tem lá guardado, escondido nos seus potinhos lá no céu, ele vai falar assim, ó, pode pavimentar a situação, porque nós vamos pisar em cima, meus irmãos. Então não se preocupa com o que vai estar lá, porque é insignificante se não tiver Jesus. Não é sobre o quê, não é sobre o muro de jaspe, mar de cristal, não é sobre, é sobre Jesus. O céu é Jesus. E essa precisa ser a nossa esperança. E aí nós ficamos aqui discutindo teologicamente calvinismo, armenianismo, pré-tribulacionista, pós-espiritual. É o céu, é Jesus. Não é o que, é quem. O que para você pode ser o mais precioso, nós vamos pisar em cima. Vai ser a pavimentação. É, Jorge. Mas que não vai uns 7-1 para ficar quebrando o chão lá para pegar o ouro, né? Em nome de Jesus. E nós precisamos simplificar as coisas. Sobre o que nos guarda tem poucas informações.
Se você quiser saber sobre essas informações, depois você leia Apocalipse capítulo 19. Mas não fique deslumbrado com aquilo. Fique deslumbrado e esperançoso com o noivo. Fique deslumbrado e esperançoso com o noivo. Vamos lá. Se Jesus propõe Noé, vamos ver o que Jesus está dizendo. Primeiro, na escatologia, nós temos 3 linhas. Eu vou falar por falar, eu não gosto muito de falar não. 3 linhas. 3 linhas. Nós temos uma linha que chama-se pré-tribulacionista. Nós temos uma linha que é mid, ou popularmente falando, meso-tribulacionista. Treinei muito para falar tribulacionista, com essa língua presa, amém? Eu até sei no meu espírito falar, mas pronunciar, irmãos, só Jesus. E tem o pós-tribulacionista. Pastor, o que é tribulação? Marcos e Daniel vão falar sobre isso. São 7 anos, que da linha teológica trata sobre a ira de Deus. E o que quer dizer esse meso e esse pós? É que alguns creem, que são pré, eles creem que a igreja vai subir antes dessa tribulação. Outros creem que se começa a tribulação 3 anos e 6 meses, ou seja, na metade dos 7 anos. Jesus volta e pega o povo meio sofrido, amém, irmão? Desculpa aí, estou debochando não, né? Pega o povo meio sofrido. E outros creem que nós vamos sofrer, e lá no final, quando acabar a grande tribulação, ele vem em glória e pega a sua noiva. Não sei se me posiciono ou não, irmãos. O que você acha? Sim ou não? Sim? Eu sou pré, amém, irmãos? Amém, irmãos? Que passar por tribulação? Eu vou antes do anticristo. Antes dessa besta aí começar a sinalizar nos outros aí, eu vou antes disso, eu sou pré. Por quê, pastor? Existe um embasamento bíblico ou você está falando de uma linha teológica? Não, eu vou falar de uma linha bíblica. Essa é a linha bíblica. Esse é o nosso embasamento. Vamos recordar? Vamos recordar rapidinho? Você lembra que Noé, lá atrás, Jesus está falando que vai ser como os dias de Noé. Você lembra que Noé lá atrás, quando Deus manda o dilúvio, e Noé está treinando, alguns falam 50 anos, 60 anos, mas é no máximo 100 anos construindo aquela arca. Quando Noé está construindo, e aí vem o dilúvio, Noé coloca 2 boias, porque ele já treinou bastante, e fica no meio do dilúvio. Não é assim que fala a Bíblia? Não. A Bíblia não fala que quando veio o dilúvio, aí Noé pegou a família, nadaram 7 anos. Desculpa, gente, que eu não aguento, também. Tem coisa que eu não gosto de falar porque eu não aguento. 7 anos depois, 7 anos sofrendo na tribulação, ele entrou na arca, não foi assim? Então vamos ler o texto? Eu vou falar agora como um bom assembleano, para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis capítulo 7, vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Tá com o texto aberto aí? Está com o microfone? Eu preciso beber uma água. Não, esse aqui. O povo de casa tem que ouvir também em nome de Jesus. Tem que ouvir bem, tá? Aqui. 7, lê do 1 ao 7, Graça. Ouça bem, hein? Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você estes casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Vai? Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, suas mulheres e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Agora pula, para poder resolver, igual de manhã, vamos resolver? Verso 10. Lê o verso 10 para mim.
E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7 dias, quando Jesus está comparando... já entendeu já, quem está ligado já entendeu, né? 7 dias que Jesus está falando sobre a grande tribulação, ele está falando sobre 7 anos. E o texto é bem claro em dizer que aconteceu que passados 7 dias, vieram as águas do dilúvio. Irmãos, vamos lá, personagem, Noé, acontecimento, dilúvio, acontecimento, personagem, nós, acontecimento, tribulação, acontecimento é tribulação. Nós estaremos aonde? Onde que Noé estava quando veio o dilúvio? Você quer ler de novo? Se Jesus está falando sobre uma comparação, se Noé estava na arca e não passou pelo dilúvio, enquanto eles estavam lá, irmãos, é crítica textual. É uma matéria que eu mais amo na teologia. É crítica textual. Se Noé entrou na arca e depois as comportas foram abertas, nós estaremos guardados por ele. E aí sim, virá a grande tribulação. Sim, e tem mais um monte de coisa. A arca tinha 3 andares. Noé ficava no andar de cima. Deixa eu falar, não quero falar sobre isso não, que senão vai dar um nó na sua cabeça. A teologia precisa ser clara. Nós precisamos usar, no mínimo, não precisa fazer teologia, no mínimo, crítica textual. Não é uma coisa que Paulo disse, não, Jesus falou. Será como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Noé estava guardado, a igreja está, não sei você, me desculpa, se você é pós ou é meso, amém, fica na tribulação, mas eu sou eu vou estar guardado. Eu sou a geração de Noé, guardado pelo Senhor. Eu vou ouvir a trombeta, amém? E ele vai me arrancar com força. É isso que eu creio, arrancado com força. Pastor, eu queria... Gente, passa muito rápido esse tempo. Precisa me dar 40 minutos, André, domingo, não é possível. Eu fico agoniado aqui, pulando as coisas, amém? A saudação dos irmãos aqui, que são 15 minutos. Eu não quero aumento não, André. Eu não quero aumento se eu pregar 40 minutos não. Não precisa dar aumento não. Hã? Não. Senão o Marcelo vai abusar. O Marcelo já abusa com 30, ele vai a 50, se bota em cima. Estou falando que às vezes, né, podia dar uma moral o dia do pastor hoje, vem. O pastor estudou a semana toda, os caras botaram ali, está acabando, 1 minuto. Olha só, quando eu falo sobre que a Bíblia ela se explica, quando nós lemos aqui o capítulo 24 de Mateus, verso 38, diz o seguinte, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Posso transliterar rapidinho? E todo mundo vivia essa bagunça que estamos vivendo hoje. Eles fazem o que querem, os casamentos que eles querem ter, até o dia que Jesus pega a sua noiva. E eles não perceberam e vão cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não... Deixa ligado! Você cantou ou não é? Alguém com... Eles não perceberam, a igreja foi arrancada, a igreja subiu, a igreja sumiu. E aí para você, olha só como a Bíblia é perfeita. E aí vai ser esse cap entre a primeira vinda que ele veio pelos nossos pecados, a segunda vinda que ele vem aqui e julga com a noiva já gloriosa, e esse cap no meio, que nós nos encontramos com ele na nuvem, nos ares. E aí eu fico imaginando, ele falando, como você lê lá, cantares é uma coisa muito, tem nada a ver. Cantares, que o noivo fala para a noiva. E eu acho que é isso que Jesus vai dizer para a gente. Cantares capítulo, eu separei esse texto porque tem tudo a ver. Estava lendo a semana Cantares, gosto de ler Eclesiastes todo dia de manhã, ou Cantares, e eu li esse texto, Evelise. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para a gente, falando assim, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram-se flores da terra, e o tempo de cantar chegou. Não tem como não ter essa esperança. A Bíblia é perfeita, é a palavra, sabe, do noivo para a noiva, meu amor. O inverno cessou,
As flores apareceram. O tempo de cantar chegou. E nós cantamos essa canção achando que, estou com tanta luta, estou sofrendo tanto, ganhei um aumento, arrumei um emprego. O tempo de cantar não é céu. Irmãos, é céu. O grande problema nosso é que nós estamos preparando pessoas para viver o céu na terra. Não, temos que preparar pessoas para viver o céu no céu. 5 tópicos para você ter uma vida de céu aqui na terra. A igreja enche, meu irmão. O arrebatamento, não dá like. Chama os 12 no cantinho e eu vou falar com ele. Como será isso para terminar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses, e eu quero terminar com essa palavra. Eu quero terminar porque o Ulisses acabou de chegar lá atrás, atrasado no culto, e não pegou a palavra, amém, irmãos? Uma salva de palavras para o Ulisses e família, amém? 6 horas, vereador. 6 horas, meu irmão, amém? Prazer, senta aqui, estou brincando. Mas quero ler esse texto para concluir essa palavra. Olha o que diz. Lê, Graça. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí você não vai crer que vai ser nas nuvens? Não, pastor, é figura de linguagem ao inferno. É como nos dias de Noé, antes do dilúvio. Entra aqui, fica em segurança, vai vir a grande tribulação, e aí eles vão ver o que é bom para tosse. Mas a minha noiva está guardada na arca, eu tomei para mim com força. E ele diz com toda clareza, depois de nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Se você acha que é conversa, fica dormindo então. Porque eu digo, Maranata, agora vem Senhor Jesus. Eu não vou ser pego de surpresa. Para mim ele não virá como ladrão. Porque eu espero o Senhor Jesus nas nuvens, a trombeta soando, ele dizendo, meu amor, o inverno cessou. Tá muito romântico, fica pra lá, vem. Agora ficou muito. Deixa eu. Né? O cara me olhou ali, que isso, irmão? É bonito, hein? Falei, minha esposa, meu amor, o inverno cessou. As flores chegaram. O tempo de cantar chegou. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus? Não, mas é forte. Porque aí eu vou cantar, nós vamos cantar a canção com outra perspectiva, amém, irmãos? Tá aqui então. Lá maior, dá o lá maior então. Quando eu era ministro de louvor, eu cantava, amém? O André fica ali como já nervoso. Segura. Cadê o... Tá com som não? Céu, lindo céu, céu, lindo. As mansões celestiais. É porque é Jesus, amém? Vem, Marcelo, é Jesus. Céu, lindo céu, lindo céu. Vamos? Eu vou pro céu. Fica de pé, vamos cantar de novo, vamos cantar de novo, fica de pé. Diga céu. Isso aí. Pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Faz a segunda voz aí.
Céu, lindo céu, céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando em Rio, minha luta findou. Eu não temos mais pecados, pois Jesus me lavou. Ó, que glória na subida, mais alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar. Você pode cantar bem forte, só as vozes e o violãozinho. Céu, lindo céu, vai. Bem forte, diga isso. Com aquela perspectiva. O céu é Jesus. Ó, o ouro, você vai estar pisando em cima, vai ser a pavimentação do céu, ó. Vale nada, é o asfalto de hoje. O céu é Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor, amém? Ô, glória! Oh! Glória a Deus! Toma o teu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Oh, quando eu prego Calvário, quando eu prego arrebatamento, eu vou pregar mais arrebatamento, amém, irmãos? Vou fazer uma série de mensagens desse arrebatamento aí, que aí eu vou aproveitar os 30 minutos que eu tenho, amém? Para poder falar, tinha tanta coisa aqui que eu pulei. Amém, irmãos? Mas deu para... Amém, deu, né? Os pós aí, os mesos me perdoem, né? Mas eu não sou bonitão, amém? Com força.